Irmãos, hoje nós teremos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor por meio da vida do nosso querido irmão Leandro. Leandro, pode vir aqui. Vamos orar mais uma vez. Já oramos pela parte da palavra, mas gostaria de orar novamente. Senhor, obrigado por termos acesso à Tua palavra em nossa língua, por podermos receber explicações dela constantemente. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, nosso coração, nossa mente, para ouvir dela. Senhor, usa a vida do Leandro, que não seja ele quem fale, mas o Senhor falando por meio dele. Que ele só fale aquilo que estiver realmente na Tua palavra. É o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Antes do Leandro orar, ou pregar, quero chamar aqui as crianças, que elas terão o seu cultinho. Nós vamos orar por elas também, e logo após, o Leandro tem a palavra. As crianças até 10 anos podem vir aqui, com os seus tios. Gui, você pode orar aqui? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por este momento que podemos cultuá-lo, podemos louvá-lo. Somos gratos também, ó Deus, porque o Senhor separa também um período especial para que as crianças, a sua maneira, a sua linguagem também possam aprender do Senhor. Que esses ensinamentos, ó Deus, sejam sementes em seus corações, para que conforme cresçam, Senhor, em estatura e entendimento da Tua palavra, possam também praticar tudo aquilo que têm aprendido. Abençoa, portanto, Deus, a vida dos tios, a vida dos professores que então ensinarão a Tua palavra. Oramos a Deus agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Enquanto as crianças se encaminham para o cultinho, para o culto, eu quero que você abra a sua Bíblia, já em Romanos, no capítulo 1. Fique com ela aberta, porque nós vamos estudar um pouquinho hoje Romanos, do verso 1 até o verso 17, mas com uma ênfase no versículo 16 e 17, a partir do 14, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para você. Com certeza você sabe a resposta. No ano de 2014, qual foi o tema da igreja? Missões, correto. E usamos como slogan, continuando a missão do Mestre. Eu quero que você pense um pouco comigo. Eu gosto muito de fazer esse exercício de relembrar os ensinos, né? Aquilo que eu já aprendi e meditar um pouco se eu tenho praticado aquilo que eu aprendi. É um exercício saudável e importante para ver se aquilo, né, ficou na minha mente, se desceu para o meu coração, se aquilo se tornou prática na minha vida. O ano de missões, falamos de missões, com certeza, não é verdade? Paulo pregou agora também, no domingo passado, ele também abordou esse tema, um pouquinho sobre o evangelismo. Foi bem interessante, porque consultando ao Senhor, eu falei: Senhor, quero trazer uma palavra que venha realmente aos corações dos meus irmãos. E quando Paulo trouxe essa palavra, eu tive a confirmação de que eu precisava ainda, né, ir nesse caminho. Olha, um resumo rápido para você. Nós aprendemos que devemos continuar a missão do Mestre. Sim, simples, né? Temos que evangelizar, continuar com missões, continuar a missão do Mestre. E como continuar a missão do Mestre? Lembra disso? Aprendemos isso ano passado. Durante um ano inteiro nós estudamos, demos ênfase sobre como evangelizar, o que é missão, o que são missões, qual é o papel da igreja, qual é o seu papel, né? E até os métodos de evangelismo nós aprendemos. Vimos também qual foi o propósito de Deus na criação do homem. Lembra que o Yuri ensinou, ele abordou isso daí no retiro aqui também conosco, até ele fez aquela maquininha, né, Yuri?
não sei o que, propinator lá, né? Eu lembro disso, ficou gravado, né? O homem tem um propósito na criação. O papel da igreja sobre missões. Aprendemos também quando a missão de Deus, né, começou. Lá em Gênesis, na queda, quando ele falou do descendente da mulher, ali Deus já começa a falar da missão, do plano dele para a humanidade. Interessante que, lembrei, aprendemos a fazer um inventário no retiro, lembra? O pastor Charles deu essa aula para como administrar os nossos bens, para como investir o nosso dinheiro em missões. Veio à sua mente o quanto de ensino nós tivemos no ano de 2014, irmãos? É um exercício interessante. Aprendemos com os missionários que vieram aqui na igreja também. Vários missionários, o Guni, o da MEAP, o Márcio Garcia, o João Luiz, que também pregou no retiro, é missionário, também professor de seminário. Que bênção. Foi ou não foi? Foi um ano realmente recheado de ensino. Agora, eu quero fazer outra pergunta para você. Do ano passado para cá, desculpa, eu estou com uma tossinha alérgica, vai me atrapalhar um pouco. Do ano passado para cá, quantas vezes você teve um encontro com alguma pessoa e você colocou em prática o que você aprendeu? Precisa responder. Quantas vezes você exercitou o que você ouviu de púlpito aqui na igreja, no retiro, na IBD, seja onde for? Quantas vezes? Ou melhor, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Que você compartilhou da sua fé com outra pessoa? Reflita alguns segundos sobre isso. É uma ordem. Vocês concordam comigo? Sim ou não? É uma ordem. Então, a pergunta é: por que nós não evangelizamos mais? Por que, irmãos? O que acontece conosco diante de tanto ensino, tantos desafios? Por que nós não somos mais corajosos, mais ousados na pregação do Evangelho? E quando eu falo pregação do Evangelho, eu não falo só da pregação formal com uma pessoa, mas no envolvimento com missões, no envolvimento no trabalho na igreja, Colina, Nova Serra Negra, Monte Alegre. Você sinalizar: olha, eu estou aqui, eu quero me envolver com isso. Gente, eu tenho notado que a nossa igreja ainda ela é apática no evangelismo. Ainda ela não vibra, ela não tem esse desejo de sair para fora e compartilhar do meu Salvador, daquele que me resgatou. Gente, se você nota isso, sim, algumas pessoas a gente sabe, mas ainda não é uma verdade absoluta, talvez na sua vida, o que Jesus fez naquela cruz. Cantamos aqui várias músicas que retratam aquilo que Jesus fez na cruz, não é verdade? Por quê, irmãos? Eu anotei aqui algumas possíveis causas, né, alguns problemas no compartilhar do Evangelho. Primeiro, temor a homens. Isso é fato. Eu temo mais a homens do que a Deus. E esse temor ele vai envolver o quê? Amigo, família, colega. Não sei qual vai ser a reação da pessoa, não é verdade? Pode ser isso. Medo de perguntas. Eu vou compartilhar do Evangelho, de repente essa pessoa lança uma pergunta para mim que eu não saberei responder, né? Isso está ligado com a falta de conhecimento que talvez você tenha do seu Salvador. Talvez um desinteresse, deliberadamente um desinteresse. Deixa para o evangelista, é papel dele. Comodismo não é papel do evangelista, é obrigação de todos. Talvez medo da rejeição, vergonha, mas eu não tenho vergonha do Evangelho. Será? Medo de ser excluído,
de repente na escola, no meu trabalho, se eu falar do evangelho aqui, o pessoal vai me excluir. Por quê? Porque vão saber que eu sou crente, alguma coisa nesse sentido. E um último ponto, que para mim talvez seja o mais importante. Não é só em relação ao amor às pessoas, achar com que as pessoas estão indo para o inferno. Sim, são motivos reais, verdadeiros. Para mim, talvez seja o motivo mais pesado. É quando eu não desejo que Deus seja glorificado. Quando deliberadamente eu olho para uma pessoa e vejo essa pessoa glorificando, rendendo graças, não a Deus. Vocês concordam comigo? É para a glória de Deus o evangelismo. Quando uma pessoa se entrega a Cristo, é mais um adorador. Para o meu Deus, é mais um adorador. Então, quando deliberadamente eu não exerço aquilo que é uma ordem, eu deixo menos um para glorificar a Deus. E ele vai glorificar a Deus no sim ou no não. Interessante, se ele falar não, se ele recusar a mensagem do Evangelho, é glória a Deus. Irmãos, eu quero propor para vocês 4 verdades, 4 convicções que pode nos motivar a proclamar o Evangelho, a falar do Evangelho, a vibrar com missões. 4 verdades. Tirei do texto de Romanos. Interessante que o apóstolo Paulo, ele vivia essa realidade na vida dele. Ele era alguém que vibrava com o Evangelho. Ele era alguém que era determinado a pregar o Evangelho. Então, diante do que o apóstolo falou, diante do que ele declarou nas Escrituras, eram 4 verdades na vida dele. Por isso que ele era um grande pregador do Evangelho. Corajoso, destemido, ousado. Não é verdade? Um grande exemplo para nós hoje. Quero falar um pouquinho então sobre Romanos, tá? Nós vamos estudar então 4 verdades, tá? 4 convicções que o apóstolo Paulo tinha, que motivava ele a pregar o Evangelho, que para nós também vai nos motivar a pregar o Evangelho. Paulo falou semana passada um pouco da reação dos pastores em sair, em proclamar, em falar, em glorificar, rapidamente, atitudes iguais às dos pastores. Agora, por trás disso, as convicções que talvez eles não tinham sobre Jesus que nós temos hoje, que o apóstolo Paulo tinha na época dele. Romanos, quem escreveu Romanos? Paulo. A data que foi escrita Romanos pode ser ali por volta de 57 depois de Cristo. Ele se encontrava na 3ª viagem dele, e aí ali em Corinto. Pode ser que tenha aí a possibilidade de ser outra cidade, mas é provável que seja de Corinto. Deixa eu só tomar uma aguinha. Há muito calor. Paulo, olha que interessante, 10 anos de trabalho duro, evangelizando, em viagens missionárias, em lugares, por exemplo, como a Galácia, a Macedônia, a Caia e a Ásia. 10 anos de trabalho duro, Paulo se vê agora numa situação em que o meu trabalho nessa região está encerrado. Chega, já fiz o que eu tinha que fazer. Nada disso. Ele já olha para outro campo missionário. Já olha para a Espanha, um lugar ainda que ninguém tinha pregado o Evangelho. Então agora eu quero ir para lá. Ele começa agora a fazer outros planos para chegar à Espanha. Meus irmãos, 10 anos de trabalho. Se você sabe um pouquinho da história de Paulo, você sabe o que ele passou durante esses 10 anos. Ele teria todos os motivos para parar, para encerrar a carreira dele. Não, vou continuar. Paulo, então, ele pregou o Evangelho, fundou igrejas, instruiu os líderes de igrejas, por exemplo, Icônio, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras cidades. Seu primeiro plano, ok, tinha encerrado, mas a missão dele ainda
não havia sido cumprida. Paulo tem um plano de chegar à Espanha. E para chegar à Espanha, Paulo ele tinha que passar por Jerusalém, Roma e Espanha. Paulo fez um plano maravilhoso. Esse plano não deu certo. Ele chegou a Roma, mas preso. Não foi do jeito que ele planejou. O projeto pioneiro de Paulo, então, para chegar a Roma. Antes de ir a Roma, Paulo precisava passar então por Jerusalém para deixar uma oferta que ele tinha levantado para os carentes, para os santos de Jerusalém, para depois ele ir para Roma. Ora, irmãos, por que Paulo queria então ir para Roma? Se ele podia muito bem, de repente, ir direto para a Espanha. O interesse de Paulo ir para Roma, porque Roma era uma grande cidade, era a maior cidade do Império Romano nessa época, era uma igreja que foi constituída não por apóstolos, mas talvez por homens, pessoas que estavam no Pentecostes e voltaram para Roma, e ali sim eles fundaram a igreja de Roma. Roma era a capital mais importante da época, ficava situada, lógico, entre Jerusalém e Espanha, então uma base missionária em Roma seria estratégico para Paulo. Ele podia fazer as incursões para a Espanha, voltar, podia descansar, e ainda assim ter um apoio de uma igreja. Paulo então visava em Roma, na igreja de Roma, um apoio. Seria um apoio financeiro sim, mas também um apoio espiritual para a sonhada viagem para a Espanha. A igreja de Roma, como eu já disse, ela foi então estabelecida não por um apóstolo. É provável que existia ali várias igrejas em Roma, não uma igreja só, tá? Uma possibilidade. E era uma congregação formada pela maioria gentílica. Tinha sim ali os judeus cristãos, mas a maioria era gentílica. Então Paulo tem um propósito agora, quando ele escreve a carta dele para os romanos. Ele não vai escrever uma carta do nada. Lógico, o propósito era falar da ida dele a Roma. Esse era um dos propósitos. Mas ele também, pensa em falar das credenciais dele como apóstolo. Existia uma boataria sobre Paulo, que era um desertor do judaísmo, que era um traidor. Então ele vai falar sobre, do apostolado dele, vai fundamentar aquilo que ele pretende escrever para Roma. Tá? E também abafar, quem sabe, tratar alguma situação de conflito dentro da igreja. Lógico, você tem ali judeus que se converteram em gentios. Essa ideia do judaizante, essa ideia de práticas judaicas ainda sendo aplicada desnecessariamente depois da vinda do Senhor Jesus. E, lógico, o ensino da palavra, a edificação dos santos. Então, são vários propósitos que Paulo tinha em escrever para Roma. Não era uma escrita, uma coisa, nada disso. E também não era um tratado para tratar pecados e problemas dentro da igreja. Não era isso a finalidade da carta. Ok? Um panorama rápido para a gente poder se situar, saber mais ou menos o que rolava na cabeça de Paulo. Então, Paulo pensa em ir para Roma e depois ir para a Espanha. Paulo ele não queria trabalhar em lugares que já haviam sido pregado o Evangelho. Era uma filosofia do ministério dele. Tá? Ele não queria, ele queria ir para um campo pioneiro, algum lugar livre, que não ainda as pessoas não conheciam o Evangelho. Agora, irmãos, um pouquinho da estrutura da carta. Se você olhar, você vai ver que do capítulo 1, 2 e 3, ele fala sobre condenação, tá? E da necessidade da justiça de Deus. No 4 e o 5, ele vai falar agora da justificação. 6, 7 e 8, ele fala sobre santificação. E do 9 ao 11, ele vai falar sobre a eleição, vai explicar o que é isso, fala sobre a nação de Israel, qual era o papel de Israel, e que Deus ainda tinha um plano para Israel. E do 12 ao 15, é a aplicação da palavra, como é característico de Paulo. Quando ele começa uma carta, ele trabalha
um bloco de doutrina, depois ele faz uma dobradiça e entra na prática da palavra de Deus. Se você notar nas escrituras, no que ele escreveu, você vai notar isso. Ele vem com toda a doutrina, depois, agora o que você vai fazer com ela? E capítulo 16, que é uma saudação, né, maravilhosa de Paulo em Romanos. Quanta coisa, né, irmãos? Né? Tem muito mais, é que a gente tem que resumir um pouquinho para poder avançar. Romanos 1, do 1 ao 17. Eu vou explanar, não é a minha intenção fazer uma exposição de todos os versículos e abordar todas as palavras aqui, mas pelo menos tirar um princípio do que a gente vai construir nessa leitura, até a gente chegar nas 4 verdades, 4 convicções que Paulo tinha, que motivava ele a pregar o Evangelho, e que vai nos motivar também a sair daqui com um desejo de falar do meu Salvador. Romanos 1. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Paulo, Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo começa diferente essa carta. Geralmente ele já começa defendendo o apostolado dele. Aqui ele já coloca a posição de servo, escravo. Alguém que está disponível ao Senhor a qualquer momento. Alguém que não tem reserva nenhuma. O Senhor me chama, eu vou. Essa é a ideia um pouco do que a gente encontra nessa palavra escravo. Aqui, irmãos, eu quero já chamar a sua atenção. Você foi comprado por um preço alto na cruz, não foi? Então você é um escravo do Senhor, um servo do Senhor. Você tem se colocado como servo do Senhor, alguém que está disponível ao Senhor, para aquilo que Ele chama e pede para você fazer? Essa tem sido a sua posição diante de Deus? Um servo, aquele que abre mão e se coloca à disposição do Senhor. Paulo ele já começa a carta dele nesse sentido. Chamado, alguém que responde ao chamado para ser apóstolo. Interessante aqui que ele já coloca na carta que ele foi delegado, né? Ele foi imposto para ele o apostolado. Não foi ele que se denominou apóstolo. Isso é importante. O Yuri colocou ali outro dia na aula de Gálatas, né? O perigo da pessoa se intitular apóstolo, que é ele criar uma nova doutrina. Não. Foi o Senhor Jesus que me chamou para ser apóstolo. Pronto, ele já resolve essa situação ali. E separado para o Evangelho de Deus. Irmão, separado, essa palavra aqui eu preciso dar uma ênfase nela. A raiz dela é a mesma raiz de fariseu. Fariseu não era um separado? Né? Aquele que queria cumprir toda a lei, que queria aparecer. Paulo antes tinha se separado para ser um fariseu. Né? Eu me separo para ser um fariseu agora. Ele é separado por Deus para ser um apóstolo. Verso 2, ao qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo agora ele já fala, olha, o que eu vou abordar, o meu assunto sobre o Evangelho, não é nada novo. Não é invenção do apóstolo, não é invenção humana, não é coisa da minha cabeça. Está nas Escrituras. Ele usa o Antigo Testamento para falar sobre isso. Agora, interessante, a sua mensagem do Evangelho também está nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Então, o que você fala para as pessoas sobre Jesus procede de Deus. Está aqui, validado nas Escrituras, irmãos. Interessante isso, né? Verso 3. O qual foi por Deus outrora... Não, verso 2, 3.
3 e 4, quero aqui fazer uma junção dos dois. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo faz um resumo aqui do Evangelho. Ele fala da humanidade de Jesus, descendência de Davi, carne, fala da divindade de Jesus agora com a ressurreição. Ele faz uma síntese do Evangelho. O Evangelho, ele é simples, não tem complicação, é muito simples. E esses dois versículos, então, eles informam para nós a respeito do que se tratava essa promessa, que era Jesus. Agora, versos 5 e 6. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, e cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Interessante que Paulo ele pode querer dizer aqui que graça e apostolado é um apostolado imerecido, mas a ideia também recai sobre nós. Nós somos agraciados e chamados a exercer uma função diante de Deus, exercer aquilo que Deus colocou para nós, né? Verso 7. Aqui, se você notar, ele agora faz uma mudança, né? Até agora ele está defendendo o apostolado dele, né? Ele apresenta o apostolado, suas credenciais, ele valida, né, o seu ministério lá em Roma. Ele está, olha, está vendo? O que eu estou falando é verdade, eu sou apóstolo, pode acreditar nisso que eu estou escrevendo para vocês, procede. Tá? Agora ele vai se dirigir à igreja, ele muda o foco. Então ele vem agora. A todos os amados, verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele coloca a igreja, os irmãos, numa situação, amados, né, de Jesus Cristo. Os leitores, então, eles são amados, são chamados por Deus, são de Cristo para serem santos em Roma. Todo cristão tem um chamado, é verdade? Todo cristão foi chamado e agora tem que desenvolver e trabalhar para o Senhor. Irmãos, interessante que todo cristão tem um chamado e Deus coloca você no lugar específico. Paulo está talvez querendo dizer isso. Olha, vocês foram chamados, separados para ser de santos, aí em Roma. Então, onde você trabalha, na escola, na sua casa, você foi separado, você foi chamado, né, para aquele lugar. Interessante. Já me lembro de alguns estudos que nós fizemos sobre isso também. Verso 8 agora. 8 diz assim, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo agora ele agradece, né, pelos irmãos da igreja de Roma, sem conhecê-los na totalidade, talvez um ou outro, mas sem conhecê-los. Interessante, Paulo ele pensa no outro, antes de pensar nele. Então ele dá graças a Deus, né, mediante a Jesus Cristo. Interessante que ele fala que a fé era proclamada, a fé da igreja de Roma era conhecida. Quer dizer, era uma igreja que, olha, ela saía, né, das quatro paredes, o pessoal conhecia sobre aquela igreja, no trabalho, sobre a defesa da fé. Interessante, irmãos. Isso vai ajudar no propósito de Paulo. Quando Paulo pensa em ir a Roma, ele pensa numa igreja forte, uma igreja trabalhando, que vai ajudá-lo no seu projeto de ida à Espanha. Agora aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Será, irmãos, que nós temos esse desejo no coração de ver a nossa fé, né, sendo comentada aí fora? As pessoas
olha, aquela igreja tem um povo ali que realmente é diferente. É um povo que vibra. É um povo que tem realmente uma vida separada, uma vida santa. Será, irmãos, que parte do nosso coração esse desejo verdadeiro de ver, não o nome da nossa igreja, não é a Igreja Batista Memorial, mas o nome de Cristo aí fora, conhecido por meio da minha vida? Verso 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações. 10. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo agora, ele recorre a Deus para falar para os romanos que o desejo dele ir para Roma não é um desejo só de interesse, porque era uma igreja forte que poderia ajudá-lo. Ele fala, olha, meu desejo é sincero, eu quero estar com vocês. Não é só o interesse de ir para a Espanha e passar em Roma, é um desejo sincero de estar com vocês. Interessante que ele fala agora aqui, ó, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo, aquele que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ele coloca a vontade dele debaixo da vontade de Deus. Eu já me peguei orando para Deus às vezes, pedindo para Deus fazer a minha vontade, irmãos. Corrigir rapidamente, né, a minha oração. Irmãos, tenho vários sonhos, eu sei que você tem também, mas a minha vontade, ela sempre vai ser colocada debaixo da vontade de Deus. Isso é um grande exemplo para nós. Ele não impõe a sua vontade a Deus, ele se submete a Deus. É diferente. Vocês concordam comigo? Paulo, então, ele queria estar com eles. Isso era sincero. Depois, no 11, ele repete isso de novo. Ele fala, ó, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Esse confirmados aqui pode dar a ideia de que Paulo tivesse o interesse realmente de validar aquela igreja pela presença de um apóstolo ali, tá? Mas a ideia de repartir um dom, talvez a ideia, peguei essa ideia do Granconato, achei muito interessante, a ideia de eu quero ser útil, eu quero ajudar a igreja no que for necessário, com algum dom. Talvez seja essa a ideia mais próxima. Aí, um ensino, uma exortação, a ideia de fortalecer os irmãos na fé também. E aí no 12, ele complementa essa ideia, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo aqui então ele tem consciência, né, de que ele tanto pode ajudar, mas como ser ajudado também, receber alguma coisa dos romanos. Interessante que a gente percebe por aí líderes, né, graças a Deus aqui não, mas líderes que eles se colocam numa posição de que eu não preciso de ensino, eu só tenho a passar. Paulo aqui, o grande apóstolo, fala, olha, eu quero ir com vocês, eu quero ter um tempo de comunhão, característica de igreja, vocês concordam comigo? Eu quero ir, eu quero estar com vocês. Mais uma pergunta para vocês, e para mim, lógico, será que eu estou disposto a aprender com os meus irmãos? Não só a ensinar, não só ensinar, a passar alguma coisa, mas me colocar numa posição humilde, olhar para o meu irmão, aprender com ele, não só no ensino formal, mas no dia a dia, na vida, ver como ele trata a esposa, como a esposa trata o marido, como o filho olha, né, e se reporta ao pai, à mãe, as nossas amizades, olhar para o meu irmão e falar, nossa, que interessante, olha como ele trata, como ele faz. E no ensino formal também, uma exortação, um conselho, alguém que vem dar um toque para você. Não, peraí, não é bem assim, peraí, não, eu quero aprender com você, irmão, quero aprender. Paulo, então, o grande apóstolo, se coloca numa posição humilde. Eu ensino, mas eu aprendo. Verso 13.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis. Eu quero que vocês saibam que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Paulo, mais uma vez, ele fala do desejo de ir para Roma e que até então ele não conseguiu chegar a Roma, não foi a Roma porque ele havia sido impedido de chegar lá. Irmãos, grande homem, alguém que 10 anos trabalhou, alguém que realmente abriu um campo missionário, atuou. Mas qual era a motivação de Paulo? Qual era aquelas verdades fundamentais, aquelas convicções que Paulo tinha para ser tão determinado na pregação do Evangelho, para ser corajoso? E agora que a gente vai analisar 4 verdades. Eu quero que você preste atenção, eu quero desafiar você, a olhar para o texto, ver como Paulo olhava para o Evangelho. Aquilo era uma verdade, uma convicção que ele tinha da palavra de Deus, do que Cristo tinha feito, do que era o Evangelho, para sair e para trabalhar, para se empenhar, para se colocar como escravo, como servo de Deus na palavra, no trabalho, no evangelismo. Quero desafiar você, irmãos. Acompanha comigo aqui, no verso 14, ele fala: pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. A primeira verdade que Paulo tinha, a primeira convicção no coração de Paulo, é que ele era um devedor. Mas espera aí, Paulo devia o quê? Paulo era um devedor. Não sei se você já parou para pensar. Existem 2 formas de você ser um devedor. A primeira é, por exemplo, eu chegar para o Lude e emprestar do Lude 10 mil reais. Tá? É só uma ilustração, viu, Lude? 10 mil reais. Esse dinheiro está comigo, é meu. E enquanto eu não pagar o Lude, eu sou um devedor, eu tenho que acertar as contas com o Lude. A segunda forma seria do Lude chegar e me dar os 10 mil reais. Só que com um propósito. Leandro, eu te dou 10 mil reais e você agora vai distribuir esses 10 mil reais com cada um da igreja. Para quem eu devo agora, irmãos? Para quem eu devo? Devo para o Yuri. Só para o Yuri? Para quem eu devo, irmãos? Muito baixo, não escutei. Para quem eu devo? Para a igreja. Eu devo para vocês, não para o Lude, porque ele me deu. Eu não merecia esses 10 mil reais, mas ele me deu. Ó, estamos juntos, viu? Você pode deixar, tranquilo. O Evangelho, irmãos, nós não merecemos o Evangelho. Nós não merecemos a salvação, mas Cristo nos salva e nos coloca agora a responsabilidade de partilhar, de compartilhar, de proclamar o Evangelho. A primeira verdade para você e para mim é que nós somos devedores do mundo. Nós devemos o Evangelho para as pessoas. Eu tenho que falar, eu tenho que olhar isso como uma obrigação, como uma responsabilidade. Não é jeito. Eu não levo jeito, não é jeito, irmãos. É uma verdade que você tem que ter em mente. Uma convicção. Paulo tinha isso. Isso motivava Paulo a sair a pregar o Evangelho. Fala, eu sou devedor aqui, ó. Ele faz uma classificação a todos. A todo tipo de gente, seja o mais rico, seja o pobre, o mais ou menos, né? O cara que gosta de música, o que não gosta, não sei. Para todos. A primeira verdade absoluta que nós temos que ter é que somos o quê? A primeira verdade absoluta é que somos
Somos? Isso. Irmão, você tem se preocupado a quitar essa dívida? Você está entendendo o que eu estou falando, né? É uma dívida impagável, mas essa é a ideia. Você tem se preocupado em olhar para as pessoas e falar, olha, eu devo o Evangelho, eu tenho que falar porque eu fui alvo dele. Pensa quem você era antes do Evangelho. Agora eu não estou falando só no pecado que você cometia, mas na sua condição de condenado, destinado a passar a uma eternidade no inferno. E não só ao inferno, mas agora, sem relacionamento com Deus. Pensa quem você era antes e a graça que te alcançou, colocou você do outro lado da história e delegou para você agora. Vai e fala dessa maravilhosa graça que te alcançou. Uma ideia interessante é que em qualquer cultura, você ficar devendo é vergonhoso. Qualquer cultura. Se ficou devendo alguma coisa para alguém, é vergonha. Temos que ter essa ideia da urgência, irmãos. Verso 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Irmãos, não se assusta agora, tá bom? Agora nós vamos parar o culto. Alexandre, não desliga nada ainda da internet, tá bom? Pode deixar. Eu vou pedir para desligar daqui a pouco a internet. Você vai se levantar daqui agora, você vai sair comigo, nós vamos descer aqui na cidade e nós vamos falar do Evangelho. Fechou? O que vocês acham disso? Alexandre, daqui a pouco você desliga, ainda não, tá bom? Já está tudo combinado, já combinei isso com a liderança, o Yuri já está sabendo, o pastor Charles já sabe dessa loucura que eu vou fazer. Mas eu preciso saber se a Igreja Batista Memorial, você que foi salvo por Cristo, se você está pronto, se você está disposto a falar do seu Salvador. Não precisa inventar nada não, fala só daquilo que você crê. Só daquilo, só tudo isso, aquilo que você crê. Eu vou dar 10 segundos para você tomar essa decisão. E daqui 10 segundos, nós vamos sair daqui. O Yuri fica aqui com a Tamires para ficar aqui, se alguém chegar, alguma coisa assim. E toda a igreja, nós vamos sair. E na volta, nós vamos dar um relatório de como foi essa disposição em pregar o Evangelho para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa? Não foi isso que Paulo fez? Passou 10 segundos. Levanta a tua mão quem desceria comigo aqui agora. Legal, todo mundo. Eu sei que está filmando lá, se você não levantar a mão, vai sair mal na fita, né? Pode abaixar. Gente, é brincadeira. Tá? O pessoal assustou, né? Porque eu falei com tanta coragem, né, Yuri? Até o Yuri assustou, né? Falei, nossa, eu não lembro, não combinei nada com esse louco aí. Paulo estava pronto, disposto a anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Quando ele lembrava que ele era um devedor, isso para ele se tornava uma realidade, irmãos. Sabe como nós lidamos com o evangelismo? Nós lidamos com o evangelismo em situações pontuais, em eventos, talvez naquilo que a igreja proporciona para você. Um bazar, um evento lá na escola, aquela coisa que de repente agora eu vou evangelizar, porque todo mundo está evangelizando. Não é assim. A disposição de pregar o Evangelho é em qualquer momento, em todas as situações. A pregação do Evangelho, eu já falei isso, é uma pregação intencional. Eu tenho sempre essa convicção, a intenção de falar do Evangelho por perdido. Sempre. Eu não tenho um relacionamento com um perdido só porque o cara é legal. Só porque é o meu grande amigo. Não, é intencional. Eu quero falar do Evangelho. Eu vou promover
esse momento, essa oportunidade. O método, talvez a gente possa combinar e desenvolver. O conteúdo é exclusivo. Esse não se mexe. Às vezes eu acho, como eu não me sinto um devedor do Evangelho, eu olho para o Evangelho, eu acho que eu estou prestando um favor. Eu acho que eu presto um favor para Deus em falar, em proclamar o Evangelho, em me envolver com missões, em vibrar. Não, é um favor. Eu acho que é um favor. Verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, ele não fala aqui que ele não tem vergonha do Evangelho. A ideia por trás disso é outra. Eu tenho orgulho do Evangelho. Eu tenho muito orgulho do Evangelho. Você tem vergonha do Evangelho, irmão? Será que você tem vergonha de falar do carpinteiro? Será que você tem vergonha de falar do neném que nasceu lá na manjedoura? Nem o Paulo falou, contou a história do nascimento. Do humilde, do simples, do manso. Será que você tem vergonha de contar essa história? Olha, grandes homens têm vergonha de falar do Evangelho. É loucura para o mundo imaginar que o próprio Deus se fez homem, nasceu num lugar sujo, um lugar até indigno, né? Eu esperava que o meu Salvador nascesse num palácio real, num lugar maravilhoso. Não. Ele morreu numa cruz, numa morte de vergonha. Não sei se eu tenho coragem de compartilhar isso, porque isso é loucura. O que vão dizer de mim? Talvez Paulo tivesse isso no coração dele, em Roma, né? Imaginar na Espanha, filósofos, aquele pessoal todo inteligente, aquela coisa toda, falar, cara, você está louco, você vai contar uma história para mim de um Deus que nasceu e que isso? Quero que você pense, será que você não tem vergonha do Evangelho? Será que eu não nego a Cristo? Quando eu deixo de falar do meu Salvador, quando eu deixo de olhar para uma pessoa e querer compartilhar com ela daquilo que eu tenho orgulho. Eu já cansei de ver pai e mãe aqui chegar para mim e falar que tem orgulho do filho. Não, porque meu filho, porque isso, porque aquilo, porque minha filha. Porque... Cara, você compartilha com a cidade inteira do teu filho, porque você tem orgulho dele. Mas do seu Salvador, eu tenho medo. Eu não levo jeito. Eu não tenho palavras. Isso me dói no coração. Cristo não salvou você para você ficar retendo a mensagem. Cristo salvou você, trouxe você para uma comunidade que é para ser luz. Cantamos isso agora. Que é para você brilhar onde você está, meu irmão. E a terceira verdade que Paulo tem na sua mente, a terceira convicção que Paulo tem é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação. Não é o meu poder, não é a minha persuasão, não é aquilo que eu vou criar para falar do Evangelho, é o poder de Deus. Agora, o poder de Deus para salvar o ser humano da penalidade do pecado, né, da culpa do pecado, da presença do pecado. Lembra? É o poder de Deus que salva, que restaura, que regenera, que coloca o homem numa outra posição, desarraigados, né? Tirou com raiz e colocou agora nessa posição. O retrato do homem perdido, você quer dar uma olhada comigo? Quem você era antes de Cristo? Como o poder de Deus age na vida do incrédulo? Abre em Efésios para mim.
Efésios 2, capítulo 1. Quero que você imagine agora um muro, mas um muro muito largo, tá? O muro mais largo do mundo. O muro mais largo do mundo e mais comprido do mundo, tá? Imagina aí, uma coisa bem louca mesmo. Imagina que esse muro, ele é feito, né? A composição dele são por todos os minerais e tudo que existe de mais duro no universo. Então, praticamente impossível alguma coisa atravessar, né, esse muro. Você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Deu para entender? Pegou? Você imagina essa coisa, né? Nossa, não tem como passar para o outro lado, né? Isso, é o seu coração. Antes de Cristo Jesus. Duro. É seu coração. Poder de Deus para a salvação do ser humano. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Favor imerecido. Não é de graça, porque Cristo pagou muito caro naquela cruz. É graça. Seu coração duro. Olha só quem você era. Ou talvez a sua realidade agora, se você não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Seu retrato antes de Cristo. A primeira verdade de Paulo, então, é que ele era um devedor. A segunda verdade é que Paulo entendia que o Evangelho é o poder de Deus. Ok? Duas verdades eu falei até agora. A primeira verdade é... Primeira verdade? Somos devedores. A segunda verdade é... O pessoal não pegou não. A segunda verdade é... O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Segunda verdade, o poder de Deus para a salvação. Estou já caminhando para encerrar, irmãos. A terceira convicção de Paulo, e tem que ser a nossa convicção, é que o Evangelho, ele é para todos. Se você olhar um pouquinho antes ali, no verso 14, quando ele fala que ele é devedor tanto para gregos, então ele faz aqui uma classe, né? Ele não coloca nenhuma classe, ele coloca aqui para todos. E no verso 16 você tem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é para todos, eu já disse isso. Essa é a terceira convicção que você tem que ter, irmão. O Evangelho é para todos. Para todos o quê? Que creem. Preste atenção no que eu vou falar, que isso é muito importante. Tá?
Se eu saio daqui e vou para uma região, ou para algum lugar que ainda o Evangelho não foi proclamado, sem ter essa certeza de que alguém vai responder ao Evangelho, meu trabalho é em vão. Meu trabalho ele vai ser um trabalho árduo, sem que alguém responda. Irmãos, eu só não sei quem é, mas eu sei que alguém vai responder ao Evangelho, porque é para todo aquele que crê. É para aquele que crê. É para todos. Eficiente para aquele que crê. Vai ser eficiente para aquele que crê. Então essa é a terceira verdade que você tem que ter em mente. A primeira verdade é que nós somos devedores. A segunda verdade é que o poder de Deus para a salvação. A segunda. E a terceira verdade é que o Evangelho é para todos que creem. E a quarta e última verdade, mas não menos importante, está no versículo 17, acompanha comigo. Visto que a justiça de Deus se revela, aonde? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A quarta verdade, então, é que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Simples. Nossa, mas Leandro, agora você me deu um nó na cabeça. Justiça de Deus. A pergunta é fácil. Eu também peguei essa ideia do nosso professor, que não foi meu, foi do Yuri, mas foi professor lá no seminário, o Gran Conato, né? E ele faz essa pergunta, né? Como que o homem pode comparecer diante de Deus justo? Né? Alguém que pode ser aceito por Deus. Deus perfeito, justo. Se você perguntar para o judeu, por exemplo, o judeu vai falar o quê? Pela circuncisão, pela guarda da lei. Se você perguntar para o católico, né, pelos sacramentos e pelo batismo e obras, ele vai colocar um monte de coisas ali. Se você perguntar para o espírita, por exemplo, ele vai falar que é pelas caridades, né, pelas boas obras. Cada um vai colocar o seu jeito de se tornar justo, né, pelos meus méritos. Falei agora em Efésios que não é por obras. E se você pergunta agora para o cristão, como é que você pode se justificar diante de Deus? Ele vai falar assim, pelo Evangelho. Pela obra de Cristo. É a única forma de eu ser justificado diante de Deus. Então, aqui fala da maneira que Deus quer. Ele estabelece o jeito. É pelo Evangelho. Pela morte, pela ressurreição de Cristo. Pelo nascimento, pela vida de Cristo, pela perfeição. Ele era o único apto a estar naquela cruz. Ele supriu, ele cumpriu todas as exigências de Deus naquela cruz. E quando eu olho para Jesus, eu entendo quem eu sou. Pecador, condenado, sem a mínima possibilidade de conseguir algum ato que me justifique diante de Deus. Quando eu olho para a obra de Deus, para a obra de Jesus naquela cruz, o homem, o Deus que morreu no meu lugar, pela fé, o meio que Deus mandou. Eu confio a minha vida a Ele. Eu dependo dEle agora para ser justificado. Eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Eu entendo o que Ele fez naquela cruz. Nesse momento, a justiça de Deus agora vem a mim. Deus, Ele olha para o Leandro agora como um justo. Perdoado da punição, do pecado, da condenação. Habilitado. Um processo de santificação agora. O Evangelho. Foi difícil o que eu falei aqui? Foi um resumo simples do Evangelho. Você crê nisso, irmão? Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? O que Ele fez, a obra? Não precisa usar termos maravilhosos, expiação, morte vicária, justificação. Gente, isso a gente pode discutir depois. Mas é a sua convicção de que você era um pecador e que Cristo morreu no seu lugar. E você precisa receber agora os méritos de Jesus sobre a sua vida. E para isso eu tenho que me colocar numa posição
humilde, reconhecendo quem eu sou. Simples, né? Esse é o Evangelho. Primeira verdade, irmãos, todo mundo agora, primeira verdade, a primeira convicção que você tem que ter para pregar o Evangelho, aquilo que você tem que estar na sua mente, é que nós somos devedores. A segunda verdade, então, é que é o poder de Deus para a salvação. A terceira verdade é que o Evangelho é para todos que creem. E a quarta verdade é que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a forma que Deus exige, exclusividade somente por Jesus. Se eu convidasse você de novo para sair e descer na cidade e evangelizar, você pensando um pouquinho agora no que motivava Paulo a, depois de 10 anos, querer continuar o trabalho missionário dele, qual seria a sua resposta? Isso. Mas eu não quero que você saia agora. Eu quero que você, diante do que você ouviu hoje, diante do que você já aprendeu durante o ano passado sobre o Evangelho, sobre quem é Jesus, e principalmente diante daquilo que você crê, eu espero que você realmente saia e evangelize. Compartilhe. Você é um devedor. O Evangelho é para todo o que crê. É o poder de Deus. É aquele poder que eu vi na Cristolândia. Pessoas há 10, 15 anos restauradas. É o poder de Deus que pega um cidadão como eu e coloca numa posição de poder compartilhar da palavra de Deus. Poder de Deus. Você não pode ficar calado. Você precisa se envolver em missões, com evangelismo. É obrigação, irmãos. Temos muito trabalho. Não poderemos brincar. Eu não estou aqui de brincadeira. Deus me resgatou para mim ficar preocupado só com a minha vida. Uma coisa, irmãos, eu quero que você ouça isso com muito carinho. Eu já quero chamar a equipe de louvor aqui. A gente vai encerrar com uma música. Uma coisa que tem atrapalhado. Isso pode vir, equipe. Uma coisa que tem atrapalhado demais o avanço missionário dessa igreja. São as murmurações. As reclamações que eu tenho escutado de pessoas, de ministério, de isso, de aquilo, porque não aconteceu assim, porque tem que ser assim, porque isso é ingratidão com o que Deus fez por você. Para de murmurar, você está gastando tanto tempo com a sua mente para ficar pensando em coisas que talvez me agradasse. E você talvez não projeta, você não coloca na sua mente aquilo que você já aprendeu e coloca em prática, irmãos. Quero desafiar você. Enquanto a gente toca essa música, quero que você abaixe a sua cabeça. Se coloque diante de Deus agora. Não sei como anda a sua vida. Eu não sei se tem algum pecado que tem talvez atrapalhado essa vida de compartilhar do Evangelho. Comodismo, que você confesse ao Senhor, se coloque diante de Deus e tome uma decisão hoje, uma decisão de ser alguém que vibra com o Evangelho, alguém que tem orgulho do Evangelho. Toma essa decisão, meu irmão, se coloque diante de Deus agora. E para você que ouviu essa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus e talvez você esteja nessa situação de pecado, que ainda não se entregou a Cristo Jesus, você pode fazer isso agora. Você pode reconhecer que você é pecador, que o pecado te condena, e que a única forma, o único meio de você ser salvo é confiar em Jesus, é se entregar para Jesus. Faça isso agora. Se entregue ao Senhor Jesus. Sem
sem reservas. Senhor, a minha vida é sua. Eu reconheço que sou um pecador. Minha vida é sua, meu Pai. Eu entendo a obra que o Senhor fez naquela cruz. Eu sei que era o meu lugar aqui naquela cruz. E o Senhor tomou os meus pecados sobre você. Faça isso agora. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de proclamar o Teu Evangelho. Pai, coloca no coração de cada irmão, Pai, coloca no meu coração esse desejo, Pai, ardente de falar do nosso Salvador, Pai. Deus, nos dá coragem, nos dá ousadia, Pai, nos dá essa determinação, Paulo, Senhor, que precisamos, igual a determinação do apóstolo Paulo, Pai. Deus, ajuda a Tua igreja a avançar em Serra Negra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Fica conosco, Pai. Nos dá uma semana, Deus, de vitória. Uma semana, ó Deus, que o Teu nome seja proclamado em Serra Negra. Uma semana, ó Deus, que cada um de nós se envolva mais naquilo que o Senhor propôs para cada um, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe cada um. Obrigado àqueles que nos assistiram pela internet. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Boa noite.